A Luana Piovani, Sônia, concedeu uma entrevista para a Foquinha lá no YouTube. Sim. E nessa entrevista, ela mais uma vez, como você pontuou muito bem, ela resolveu expor sobre a vida pessoal, sobre aquilo que pensa, mas foi além, porque o fato dela expor a si própria, digamos assim, ok, ela está tomando essa decisão. Aí, okay. Mas neste caso, a Luana Piovani acabou expondo alguns dos nomes de muitos famosos que ela se relacionou durante o período, principalmente quando ela era mais jovem. Por quê? Porque a Luana Piovani se tornou famosa muito jovem e se relacionou e entrou em várias relações com pessoas muito famosas. A gente pode citar várias delas, né? Sim. Mas o que a Luana Piovani falou nessa entrevista e por que tomou conta da internet? Sim. Porque da maneira que ela acredita que é descontraída, ela resolveu expor o lado pessoal, o lado sexual, digamos assim, porque foi isso que ela fez, de alguns dos parceiros que ela se relacionou. E ela foi naquela maneira mais jocosa, sarcástica, mirando nesse caminho para falar de alguns dos homens que deixaram a desejar, broxaram com ela, foi a palavra que ela utilizou, é a palavra que a gente está mostrando aí para vocês. Mesmo. Você vê que não tem delicadeza, tem jeito, tem um tom irônico, tem uma coisa assim que torna essa situação ainda um tabu entre os homens. A gente sabe que é tabu. Nossa. E ela ajuda uma mulher que geralmente diz que traz comportamentos para discutir, para quebrar tabus e tal. Ela, na minha visão, ela trouxe aí um tabu ainda maior e ajudou a cooperar com esse tabu, que é a questão do homem, às vezes, deixar a desejar na cama, a questão do broxou. Aí a Luana Piovani, Sônia, veio naquela que ela sabe muito bem como fazer, que é, ela sabe muito bem jogar a cordinha e pescar, ou seja, ganhar ali engajamento em cima da história. Ela falou que não poderia revelar quem são os 9 nomes das pessoas, aí das pessoas que ela se relacionou, das pessoas que supostamente teriam deixado a desejar, mas ela tem uma espécie de documentário que está circulando aí, um outro trabalho que ela fez, que ela diz que o público mais atento, que fosse nesse trabalho que ela fez audiovisual aí, então iria conseguir identificar quais são os nomes dos famosos que ela estava falando sobre essa questão aí de ter deixado a desejar na cama, segundo a visão da Luana Piovani, se é que isso é deixar a desejar. E aí, Sônia, ela riu, falou que não ia dar os nomes e que o público, certamente, em questão de horas, iria vir à tona com os nomes. E aconteceu. O que ela estava falando realmente aconteceu. A Luana Piovani namorou figuras muito famosas, eu estava citando algumas, e vocês sabem muitas figuras que ela se relacionou. E que vão ficar sob suspeita quando, na verdade, podem não ter sido, né? Vão ganhar a carapuça querendo ou não, porque o público adora esse tipo de situação. O público pode dizer que a Luana Piovani está indo para o lado da baixaria, mas no final a gente sabe que muita gente tem curiosidade para saber sobre a pessoalidade. É baixaria. E o público não perdeu tempo. Ela conseguiu mais uma vez seguir nos holofotes, seguir aí na crista. E agora, Sônia, temos aí ela falando sobre isso neste vídeo e temos depois a lista dos nomes de quem ela namorou, não a lista dos nomes de que teriam deixado a desejar, broxado. Dos 9 famosos que ela namorou e que acabam, né, sendo colocados no mesmo pacote e ficam sob suspeita de terem falhado na hora H. Tony, e aí os nomes, é o que a gente tá falando pra vocês. Elas realmente jogaram pra pescar e o público foi na delas, realmente passaram, não sei se a madrugada, mas levantando os relacionamentos que Luana Piovani teve com pessoas famosas. Eu acho que foi como chamariz pra esse documentário ao qual ela se referiu. Quem assistir vai saber justamente os nomes. Ela sabe fazer o marketing, ainda que de uma maneira ruim. Eu acredito que esse não é o tipo de coisa que se faça, principalmente nos tempos atuais. Sei que vocês de casa têm curiosidade, que muita gente tá rindo, mas assim, não sei se eu acho legal isso, mas temos os nomes de quem ela se relacionou. E não os nomes de quem necessariamente teria... Eu tô frisando para depois não virem com a história. Dos namorados famosos. Não quer dizer que nenhum deles, que algum deles tenha sido necessariamente nessa lista, essa lista dos nomes de quem broxou, enfim, como ela citou aí. Então vamos por sequência. Ela namorou Rodrigo Santoro até os anos 2000, Ricardo Mansur, Marcos Pasquim, aí veio Dado Dolabella. Dado Dolabella, que tá numa guerra contínua e eterna com a Luana Piovani. Exatamente. Do lado dela e do lado dele, né? Os dois também não deixam a guerra morrer. Depois temos Paulinho Vilhena, galã de novelas, né? Viveu lá a série com a Sandy no início da vida lá, adulta e tal.
Marcos Palmeira, Sônia, muito bem, Sim. sua memória continua firme e forte. E aí também o do Pedro Scooby, e aí fecharam essa lista. São alguns dos nomes famosos. Olha, Não, Rodrigo a Hilbert minha tem também. mais. Rodrigo Hilbert, Paulinho Vilhena, Isso. Celton Mello. Celton Mello não tá aqui.